Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Niterói Cast, o podcast da Prefeitura de Niterói, e hoje a nossa convidada é a Késia Souza, enfermeira de saúde mental do município de Niterói. Késia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente fica muito feliz de conversar com você. Olá, Suzana. Olá, pessoal. É fundamental estar aqui, né, no Niterói Cast. Queria agradecer a oportunidade, principalmente por poder discutir e pensar uma questão tão sensível, né, e tão importante para a população, né, que é a questão que envolve a saúde mental, envolve os serviços, poder apresentar, dialogar um pouco sobre essa temática que ainda é um tabu, é pouco discutida, né, assim, e por vezes a gente não sabe onde procurar ajuda, a quem a gente recorre, então acho que vai ser importante a gente poder conversar. Apesar da gente achar que é um assunto que já está muito em alta, mas não, né? Ainda é um tabu nas escolas, ainda é um tabu nas empresas, ainda é um tabu em casa. É um tabu porque a gente não pode falar sobre sofrimento, né? A gente Tem não que pode estar sempre falar feliz, né? isso, e não pode falar da diferença também. Quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala da inclusão do diferente, né? Assim, e da perspectiva de que todo mundo tem direitos e a diferença ela está colocada e ela precisa ser vivida, né? Assim, que ela faz parte do dia a dia e que não precisa ser excluída. Acho que esse é um ponto importante. Por muito tempo, a saúde mental e as pessoas com grave sofrimento psíquico viveram isoladas, né? Não tinham a possibilidade de estar inseridas em sociedade. Então, a gente vive já há alguns anos, né? Assim, com possibilidades diferentes de acesso, de inclusão. Então, acho que é um assunto fundamental e é um assunto que precisa ser sempre dialogado, né? Até porque a gente precisa entender que, estando em pauta, a gente pode pedir ajuda, né? Assim, acho que o principal ponto é como que a gente pede ajuda, onde a gente pede ajuda, entender que sofrer faz parte do viver, né? Assim, e é importante cuidar do sofrimento, né? E é importante cuidar quando a gente sente alguma coisa diferente, quando os nossos sentimentos aí estão precisando, né, de ajuda, estão precisando de algum espaço aí de acesso mesmo à saúde. Espaço de fôlego, né? Aquele fôlego de aquela emoção que está reprimida ali, a gente, né, até recentemente saiu aquele filme, né, que todos viram, quase todos viram, um desenho chamado Divertidamente, onde a gente aprende ali a não abafar nossas emoções. E a gente ainda não consegue nomear muitas vezes, né? A gente reprime, a gente não quer falar, a gente não quer conversar. E a Késia, gente, ela trabalha, né, com um público, né, bem mais sensível, né? Que são crianças, adolescentes, jovens e pessoas que têm uso abusivo com álcool e outras drogas, que é um público, né, que foi exatamente o que você falou. A gente não quer entrar nessa esfera, as pessoas não querem entrar nessa esfera. Como que é para você trabalhar com esse público, trabalhar com crianças que muitas vezes não sabem, se a gente, adulto, não consegue às vezes nomear nossas emoções, nossos sentimentos, não consegue por algum motivo, imagina as crianças, né? Estão começando agora. Não, pois é de fato um assunto muito sensível. Todos esses, né? Falar de saúde mental é um assunto sensível. Sim. É sensível porque a gente coloca muito tabu, né? Acho que o ponto da infância, das infâncias e adolescência, acho que passa pelo processo mesmo de desenvolvimento, processo de crescimento, né? Assim, como que a gente pode ajudá-las também a entender como que ela está na vida, como é que ela pode também pedir ajuda, porque normalmente a demanda vem da família, né? Assim, e o que eu acho importante que a gente possa trazer é que a gente tem quanto estrutura, né, assim, e quanto rede que a gente precisa pensar. E aí, no município, né, tem serviços que atendem essas questões, né, e que é importante que a população saiba aonde poder recorrer. E acho que a infância, o uso de drogas, né, o sofrimento psíquico grave, precisa de um olhar importante, né, assim, precisa de ajuda também da população, precisa de ajuda da saúde. A gente tem no SUS, né, assim, muitas frentes de trabalho que a gente chama que está dentro da rede de atenção psicossocial que oferta, né, assim, essa atenção, que oferta esse cuidado e que a população precisa saber que esses serviços existem, né, para poder acessar em momentos de sofrimento, né, assim, saber por onde que ela pode chegar, quais são os atores que vão poder receber ali, né, como é que funciona essa equipe, esses serviços. E quais são os serviços que o município oferece hoje para a pessoa que está precisando de um apoio, né, que está precisando de uma ajuda? Onde ela pode procurar?
Acho que o ponto principal é a gente entender que a gente tem diversos níveis aí de atenção, né, que a gente pode dizer. Tem um ponto muito importante, que é a atenção primária à saúde, que é onde é a primeira porta de entrada, né? Porque ela está ali no território, está perto da onde as pessoas vivem. Então, as pessoas se conhecem ali, aí conseguem perceber e eles conseguem, às vezes, chegar mais fácil para acesso. E a atenção primária consegue fazer as avaliações e poder pensar quais são os outros níveis que essa pessoa que está nesse momento de sofrimento pode chegar. Porque aí a gente tem os ambulatórios de saúde mental, que são locais que atendem também pessoas que têm algum sofrimento, mas um sofrimento que a gente chama de média complexidade, né? Assim, que é uma coisa que não está numa situação muito aguda, que consegue chegar com alguma organização, que o nível de vulnerabilidade, que é uma palavra importante também para a gente da saúde mental, que o nível de vulnerabilidade não atinge o dia a dia, não traz uma complexidade que dificulta o acesso, né? A chegada daquela pessoa, daquele cidadão aos espaços de cuidados. E a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que cuidam de pessoas com grave vulnerabilidade, com sofrimento muito intenso. No município, a gente tem 2 CAPs de adultos, um que fica para a região central, né? Fica no centro da cidade, um fica em São Francisco, e atendem pessoas maiores de 18 anos que apresentam algum sofrimento psíquico grave. Então, eles podem buscar esses lugares sozinhos, com as suas famílias, encaminhados ou não. São serviços de porta aberta, isso é importante. Então, chegou lá de segunda a sexta, que é o nosso funcionamento nesse momento, né? De 8 às 18... às 19, desculpa. De 8 a 19, eles vão chegar, vão ser recebidos e vão ser acolhidos. A gente tem o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, então ele tem uma especificidade, né? Assim, então atende criança e adolescente. Então, de 0 a 18 anos incompletos, eles são recebidos ali. Tanto os usuários quanto seus familiares vão ser recebidos, vão ser atendidos. Os familiares também. Também. O familiar também precisa ser cuidado, né? Precisa. E se tem uma gravidade também nesse familiar, que precisa de um acolhimento mais intensivo, a gente pode também pensar esses outros pontos da rede para dar continuidade. Precisa ser cuidado, Com certeza. A gente realiza grupos de família ali naquela unidade, né? Então, esse é um serviço para criança. Então, atende crianças com autismo, inclusive, que eu acho importante trazer, né? Crianças com transtorno do espectro autista que precisam. São vários níveis, São vários níveis. E lá a gente atende, né? E quando tem a necessidade, claro que a gente atende a situações de maior complexidade também, porque a gente tem esses outros setores que também recebem, né? Assim, essas crianças. Então, esse é um serviço especializado para a infância. E a gente tem o CAPS AD3, que fica no Fonseca. Acho importante falar, né? É um serviço com muita, que a gente chama de tecnologia de cuidado, muito específico, assim, porque ele funciona 24 horas. Então, ele tem a possibilidade... Funciona 24 horas, não sabia. Ele tem a possibilidade de leito de acolhimento noturno. Então, se a gente tinha... dentro do país, né, assim, uma perspectiva anterior de um cuidado que às vezes também era numa internação em hospitais específicos, hoje a gente tem um CAPS 24 horas que acolhe, né, pessoas que estão no momento agudo, mas que precisam, né, de algum momento ali de estar naquele espaço, de um olhar mais intensivo, né? A gente usa essa palavra com maior intensidade dos profissionais. Certo. Então, aí passa dia e noite na unidade por conta desse momento. É um serviço assim, muito importante para a população. Primeiro que a gente consegue ter a evolução desse quadro agudo, de maior sofrimento, muito mais rápido. É um serviço que a população pode procurar à noite, né? Que já é acompanhada ali, eles têm esse recurso aí. E também funciona no final de semana, diferente dos outros CAPs que só ainda, né, funcionam de segunda a sexta. Acho fundamental falar que a gente tem um serviço que é muito importante também, que é o Centro de Convivência. E aí é um serviço aberto para a cidade. Também fica no Fonseca. E qualquer cidadão, qualquer pessoa do município pode procurar aquele serviço. E a gente tem vinculado a ele o Bloco Louco pela Vida, que eu acho que é um momento muito importante para a cidade, para a população que tem um sofrimento psíquico grave, precisa de um momento aí mais lúdico, né? Assim, de inclusão. Acho que a palavra que a gente sempre traz para a saúde mental é a possibilidade de inclusão. Né? Você já atua há mais de 13 anos, né, nessa área, sempre voltada para a saúde mental. E como que você começou? Como que você... acho que eu quero trabalhar
fazendo isso? Quando que deu esse start, assim? Aí, o start deu dentro da universidade mesmo, né? Quando eu fui pela primeira vez porque antigamente, como eu falei, né, todo cuidado era voltado para um processo de segregação. Sim. E aí, quando eu fui a uma das colônias que tem na cidade do Rio de Janeiro, que tinha, tá, que não existe mais, eu fui até lá e aí eu vi situações que eu achei muito graves, assim, muito complexas, de muita fragilidade que eu poderia somar. Então, aquilo me deu o start. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar, iniciei num serviço infanto-juvenil, e isso acho que me despertou, sabe? Assim, acho que eu sempre falo que cuidar da infância é conseguir produzir saúde logo ali naqueles primeiros momentos que são tão importantes. Você evita a cronificação, evita que as pessoas, né, assim, fiquem tão inseridas nesse sofrimento e não tenham cuidado, né? Então, o cuidado do sofrimento ali logo... Achar que aquele sofrimento já faz parte da vida delas. E não, né? Isso, e poder cuidar incluindo, né? Assim, possibilitando a inclusão na escola, a inclusão nos espaços de lazer, né? Então, acho que é importante, assim, a gente pensar e ter um olhar importante para as infâncias e adolescências. Você recebe muitas crianças? Como que é essa... São mais adolescentes, porque eu percebo que após o período de pandemia, né, 2020, a gente foi aí aplacado pela pandemia do Covid-19 e a gente teve que ficar recluso, e muitas crianças pequenas, né, que estão acostumadas ali com os amiguinhos, com a família, enfim, com brincar na rua, perdeu isso. Sim. Então, depois de 2 anos praticamente trancados, elas voltaram para as escolas, voltaram a socializar, e algumas delas voltaram completamente diferentes. Como é que você avalia o tratamento, né? O recebimento depois dessas pessoas? Tanto crianças, jovens, adolescentes. Como que eles voltaram? Como que foi esse retorno pós-pandemia? Acho que a gente tem um momento aí, de fato, de maior gravidade, né? Assim, por conta do isolamento. O isolamento social... Um recorte importante, né? É um recorte importante. E a gente verifica um aumento importante, né, no número de pessoas que também estão conseguindo falar do sofrimento, mas que têm apresentado algum sofrimento. Isso não é específico do município ou do país, isso é uma coisa nacional, né? Porém, assim... sem querer te cortar, o período pandêmico nos ajudou a trabalhar e aceitar melhor a nossa vulnerabilidade. Né? A gente viu que a gente não tinha controle das coisas, que a gente tinha, sim, que falar o que a gente estava sentindo, e eu acho que isso ajudou, de uma certa forma. Né? Acho que sim, acho que isso ajudou, né? A gente a pedir ajuda, poder chegar mais, ter mais acesso, né? Até porque a gente foi entendendo que a gente precisava disso, né? Mas a gente recebe, sim, muitas crianças e adolescentes com diversas questões, né? As equipes fazem assim, muitos acolhimentos iniciais, primeiras vezes, todos os dias. E é importante que a gente consiga, né? E aí não tem faixa etária, chega de todas as idades, com todas as questões. E aí não só o CAPSI, né? Mas os outros CAPs também, o CAPS-AD, que a gente cuida aí, né, de um jeito importante também da população que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, podendo incluí-las no território, incluí-las nas suas famílias, podendo trabalhar essa questão com elas, né? Acho que tem um trabalho muito importante, que é um outro grande ponto mundial, que é a questão do aumento da população em situação de rua. Sim. E acho que a gente faz um trabalho importante também. A gente faz um trabalho muito importante no território onde essas pessoas estão, né? Entendendo que aquele é o lugar que elas estão, que a gente precisa cuidar e que a gente precisa levar até eles, né? Assim, o cuidado em saúde, né? Junto com os outros atores aí do território, promoção de cidadania, entre outras questões que vão ser cuidadas com essa população. Como é que você, Kézia, avalia a questão da ansiedade e depressão, né? Num mundo que hoje é tudo muito correndo, né? A gente está muito demandado, a gente está com um smartphone, onde a gente recebe milhares de notificações todo dia. As crianças já têm telefone celular e tablet desde muito pequenos. E isso já foi provado, né? Cientificamente, que não é bom a criança ter esse turbilhão de estímulos, né? Desde muito nova, desde muito jovem. Como você acha que a tecnologia, né? Que o mundo de hoje, essa correria que a gente vive, atua diretamente na cabecinha dessas crianças, de como elas estão se entendendo, né, como ser humano, e como que isso elas trazem para o dia a dia delas, para a escola, para os amiguinhos, para a família,
E às vezes ele tá lá jogando online, mas ele se sente sozinho. Tá jogando online com 20 crianças, 20 amigos. Amigos, né? Amigos online. Sim. Mas no fundo ele é uma criança deprimida, uma criança sozinha, que não consegue interagir fora de uma tela, né? Só consegue interagir ali online, ali na internet. Como é que você acha que isso permeia essa esfera, né? De saúde mental, enfim. Não, é um outro grande ponto que eu acho que, por mais que antes tivesse, isso já estava um pouco estabelecido, né? Mas isso cresceu muito também com a questão da pandemia, né? Assim, porque você tinha familiares online, trabalhando em casa. office. Isso. A gente costuma dizer que a gente, por um período, ficou emendando uma reunião na outra por conta das agendas online, né? Assim, o online, ele traz isso. E a pandemia trouxe isso. Sim. Porque poucas eram as esferas que faziam, por exemplo, essas reuniões online. Mas isso virou rotineiro, né? E aí não é diferente para as crianças. Pensar que elas ficavam em casa com seus pais trabalhando no modelo home office, né? Assim, as suas famílias ali trabalhando no modelo home office. E elas estão estudar por essa via. Ou precisava estar entretida mesmo, né? Assim, por conta da questão dessa família estar ali numa alguma organização, trabalhando. Então, de fato, afeta, né? Acho que afeta porque a gente vai perdendo, né? As crianças foram perdendo o hábito de estar na rua, descalço, jogando bola. Aquela coisa do dia a dia, né? Se relacionar, né? Que faz parte do ser humano, né? Se relacionar forma muito a gente, né? Assim, o se relacionar produz muita interação, isso produz muito desenvolvimento, né? Assim, então, por vezes, o que a gente precisa mais é estar nesses espaços, mas como que a gente cuida também desse processo, né? Acho que foi instituído naquele momento que era importante por conta de qual era a organização possível, né? Assim, dentro das realidades. Então, a pandemia é um recorte do real, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Kézia, uma questão também que eu observo, além das questões sociais, que você já falou muito bem, né, ilustrou, tem as questões climáticas, né? A gente está vivendo aí, não é segredo para ninguém, a gente está vivendo uma crise climática recente, que aconteceu no Sul, né, as enchentes, enfim, o que está acontecendo na Amazônia, muitas queimadas, essa época do ano que o tempo está mais seco, acontecem muitas queimadas e a gente fica muito ansioso. Com a correria do dia a dia, com as redes sociais, a gente é impactado o tempo todo com o que está acontecendo no mundo. E aí a gente recebe essa enxurrada de informações e a gente fica ansioso, a gente fica tenso. Como você acha que isso também afeta, né? Nós, enquanto indivíduos, inclusive os adolescentes, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é professora, e ela falou que os alunos dela falam: professora, o que você acha que vai acontecer com a gente daqui a 10 anos, sabe? Você acha que a gente ainda vai estar aqui? Então, é uma coisa que mexe com o adolescente, com o jovem. Como que você trabalha com isso? Por causa da incerteza, né? Do que vai ser daqui a alguns anos. De fato, é uma coisa colocada, né? A gente tem pouco cuidado ainda com esse processo da coisa climática, né? Pouco cuidado com como a gente lida com a natureza. Sim. Então, mas a coisa da informação, acho que a informação ela tem vários lados, né? E pode ter um lado muito negativo, que é o lado de causar esses níveis de ansiedade, né? Assim, da incerteza. Porque, por um lado, ela traz a informação, tu sabe o que está acontecendo em todos os lugares, né? Assim, mas ela também traz essa chuva de informações que afetam a gente, que faz a gente ter uma insegurança do que vai ser. Porque antigamente, quando a gente recebia uma carta, uma carta demorava 10, 20 dias para chegar. Sim. Hoje a informação é muito rápida, chega em segundos. Começa uma situação grave, você já sabe o que está acontecendo. Então, acho que para além disso, desse ponto específico, tem um outro ponto que é o sofrimento gerado em relação às pessoas que estavam vivenciando essas situações. Né? A situação do Sul é uma situação muito grave por conta do sofrimento que gerou naquela população. E é na incerteza, né? Você escuta a chuva caindo, como é que isso te gera. E nos tudo outros... gera uma ansiedade, né? Tudo gera. Se você tem familiares nas proximidades, você fica ansioso também com o que está acontecendo, mesmo que você esteja em outro lugar. Sim. E pensando nos adolescentes, né, nas crianças e adolescentes, tem todo esse ponto de o que vai ser de mim quando eu tiver, sei lá, na idade dos meus pais. Será que ainda vai ter alguma coisa? Como é que vai ser a realidade, né, do momento do país, do mundo, né, assim, por conta, e do planeta, né, por conta da questão climática. É uma coisa que pode gerar mesmo muito. Mas eu acho que o recorte da informação, do quanto ela chega muito rápido, da chuva de informação, para mim, por exemplo, na época da pandemia,
foi quase impossível ficar vendo televisão, Sim. rede aberta ou fechada, Instagram, por conta da impactado o tempo todo com as pessoas que vinham a óbito. Isso, por mais que era importante ter a informação, era uma chuva, né, de questões que a gente não sabia como ia afetar a gente, né? A gente não tinha vivido uma pandemia nesse sentido, né? Então, acho que a questão climática e a questão da pandemia, para mim, elas trazem um recorte aí desse nível de ansiedade. Sim. Por conta disso, por conta como que isso chega. Como a informação chega. E como que a informação chega, é tratada, e como que a gente vai sentindo, né? E pensando o que vai ser da nossa vida, né? É a questão também da gente dizer como a gente está se sentindo, né? Ah, não estou feliz vendo aquela chuva de informações no meu celular. Pô, vou ficar um pouquinho longe do meu celular, não vou ver mais esse tipo de informação, mas a gente, ao mesmo tempo, quer saber o que está acontecendo, quer se informar. Sim. Porque hoje a gente não se informa só pela TV, vendo um jornal, a gente se informa pela internet, por podcasts, por Instagram, por TikTok, sabe? É Twitter, que é um dos maiores canais também de informação, e a gente fica ligado em várias frentes, e isso também gera uma ansiedade. Mudando só agora um pouquinho de assunto, uma outra questão que eu queria ver com você. Você explicou pra gente, né, qual a porta de entrada do município, como as pessoas podem procurar, os locais, horário de funcionamento. E queria saber, e depois? Depois que essa pessoa chega lá, depois que essa pessoa é acolhida, depois que essa pessoa passa pelo primeiro atendimento, como que é daqui para frente? Cada serviço, eles têm essas especificidades, né? Então, a pessoa chega, ela é atendida, independente do horário que chegue, e ela vai ser avaliada por essa equipe, podendo pensar um negócio que a gente chama de projeto terapêutico singular. Então, como que vai construir o plano de cuidado mesmo, né? E o mais importante é que isso é construído junto com a pessoa. Então, a gente senta com ela e com o familiar, né, que está acompanhando. Senta, pensa como é que está, avalia junto com elas como é que está esse nível de sofrimento e constrói. E o que é mais importante é que quando a gente pensa uma rede de cuidado, que tem o CAPS, tem os ambulatórios, né, assim, tem a atenção primária, e a gente precisa contar com outras redes também, precisa contar com assistência social, precisa contar com lazer, com a cultura, com a educação, com diversas esferas que tem no município e que é da vida da pessoa. Às vezes a gente conta com os vizinhos do território, então a gente vai construindo com eles com essa rede de cuidado, e tudo isso está dentro desse projeto terapêutico. Então, se ele está na escola todos os dias de manhã à tarde, ele vai estar 2 dias no CAPSI, por exemplo, ou se é uma pessoa que consegue trabalhar, e aí está no trabalho, aí vai estar em outro horário também nas unidades de adulto. Eles fazem tudo de acordo para que o tratamento se adeque à vida do paciente. Exatamente. A gente tem que fazer com que, não que o tratamento seja o ponto principal da vida, mas que seja mais uma coisa ali, mas que ele possa também levar como importância, entendendo que aquilo ajuda ele na condução dos outros espaços da vida, né? Assim, então, a gente vai construindo em conjunto qual é a possibilidade que ele tem de estar ali. Se é uma situação muito grave, né, assim, num momento muito agudo de sofrimento, aí a gente diz para eles também, dessa vez eu acho que você precisa vir todos os dias da semana. Então, a pessoa pode precisar ir todos os dias, pode precisar uma vez na semana, pode precisar de diversas modalidades mesmo ali no percurso do tratamento. Sim. A gente pode precisar fazer visita domiciliar, que é uma outra possibilidade que a gente tem, ou uma visita institucional porque está no abrigo, ou precisou internar clinicamente. Então, tem diversas possibilidades. Diversas abordagens, né? O mais importante é que a gente pensa no singular. Então, é do caso a caso. Cada pessoa, dentro da sua singularidade, precisa de uma coisa diferente, precisa de um cuidado diferente. Então, não é tudo igualzinho, né? Só porque tem o mesmo diagnóstico, digamos assim, vamos fazer então tudo igual. Não. Cada pessoa é singular e ela vai ter o tratamento dentro da necessidade que ela tem de vida, né? Assim, na vida dela. Hoje a gente esteve aqui com a Késia e eu vou pedir, Késia, que você dê um recado pra gente, pra quem tá aqui te assistindo, quem tá assistindo aqui o Niterói Cast, hoje falando sobre saúde mental, um tema tão importante, tão atual, né? Está sempre presente na nossa vida e que, como a Késia muito bem pontuou, a gente às vezes não se mostra vulnerável, não se mostra querendo acolher e ser acolhida, mas isso é muito importante. Késia, qual o recado você deixa pra gente, para quem tá nos vendo? Primeiro eu vou te agradecer, né, assim, pela oportunidade de estar aqui, é o Niterói Cast.
E o principal que a gente precisa deixar muito colocado é que esses serviços são serviços gratuitos, serviços do Sistema Único de Saúde, né? O SUS, que é direito de toda a população, né? Assim, então, vocês podem procurar esses serviços, vocês têm porta aberta, acesso garantido e cuidado também. Então, vamos falar do sofrimento, vamos falar do que deixa a gente angustiado, é importante que a gente possa acessar. E vou voltar a dizer, é um serviço público de saúde, é aberto para toda a população. É só vir. Muito obrigada, Késia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.